pela fala da Maristela, aproveitar que ela, né, fazer suas considerações, depois eu passo para você, tá bom, Leônidas? Claro, sem problema. Então, Maristela, muito obrigado por ter aceito novamente o convite e fique à vontade para fazer suas pontuações, tá bom? Só uma observação. Eu queria pedir desculpa por ter mandado tão tarde o TCC para vocês. Mil desculpas. E foi usar aperreio mesmo. Então, boa tarde a todos. Eu gostaria, né, inicialmente, de agradecer o convite do Hassan para participar da vinda do Naldo. Naldo, eu recebi o seu e-mail, mas não veio nenhum documento em anexo. E aí eu te mandei um e-mail dizendo que não tinha vindo o TCC em anexo. Leônidas falou para mim hoje, há pouco tempo atrás, também que ele não tinha recebido, aí eu mandei para ele, mas entendo que realmente aí fica complicado. Se você quiser fazer suas considerações, Maristela, sobre a apresentação e depois, posteriormente, fazer as observações no documento do Naldo para mandar posteriori. Uhum. Naldo, como eu não recebi, assim, eu não posso dar as considerações do documento escrito, né, agora. Mas, assim, primeiramente eu queria também te desejar os parabéns, né? Acho que nós somos colegas ali de algumas disciplinas, apesar de não ser da mesma turma, e queria te desejar os parabéns por estar concluindo, né, o curso, por ter apresentado o TCC. Obrigado. É um tema bacana, é um tema interessante. Todos os temas mais voltados para a área da psicologia do exercício, psicobiologia do exercício, na graduação, eles não são tão atrativos para alguns alunos ou para a maioria dos alunos, né? É tanto que a disciplina de psicobiologia da atividade física, quando eu fui docente e assistida, tiveram 7 alunos só inscritos, porque aparentemente não é tão atrativo. Isso não significa que não é importante. Na verdade, é muito importante saber dessas questões. Eu queria saber o que te motivou a pesquisar sobre esse tema. Essa parte de psicologia é o que mais me atrai. Se for assim, aprender se for disser assim, não, vamos ali aprender sistemas de treinamento, isso a gente faz por necessidade mesmo, mas a questão psicológica é o que me atrai, que é entender fatores como, por exemplo, você vê essa questão aqui do estudo lá daquelas duas academias, né? Que você vê o quanto de pessoas estão lá dentro, e não tem só aquele, né? Tem vários que dão similar àquele. Quantos entram e quantos desistem no segundo mês? Né? Isso é um aspecto que me deixa bastante curioso sobre as coisas. E também sobre mim mesmo, né? Porque a gente sabe, a gente faz uma autoanálise, né? Diz, mas como é que funciona as catracas aqui dentro, né? Como é que é isso? Como é que você sabe, como eu estava falando sobre essa questão das doenças crônicas, sobre tudo isso aí, né? Como é que você sabe que a situação é tão grave, você tem todas as informações e os médicos sabem muito bem disso, né? O médico fala e a pessoa não faz. É muito interessante. Por quê? Como é que isso funciona? É isso que é interessante, me motiva a estudar. Eu já tenho turma aí que eu me matriculei com raça que era só eu e raça. Lá, né? Acho que teve problema da pandemia, não aconteceu, mas era eu, raça e mais um aluno que a gente mal viu. Mas então, eu estava lá. Foi uma motivação pessoal, assim, né? Sim. E como você enxerga a importância do seu trabalho para quem vai ler? A importância? Como ele é uma revisão narrativa, eu enxergo ele como uma base, né? Uma base para um projeto mais elaborado. Então, ele é como se fosse uma fundaçãozinha, se eu quiser fazer algo elaborado de verdade,
mais para frente, eu considero ele muito simples. Então, algo mais elaborado para frente, então, nesse sentido, eu acho ele ótimo. E nesse ponto de importância, por isso que eu citei essas questões desses números, né, das doenças crônicas transmissíveis, das mortes, é tanta coisa, e você vê tanta gente adoecendo, a gente vê isso ao redor da gente aqui no Brasil. Esse é o nosso corriqueiro, é o normal que a gente está vendo aqui. Diabetes a gente está vendo em crianças. E diabetes tipo 2 em crianças, é impressionante. Então, essa questão de saber o que é que afasta, é assim, as pessoas precisam praticar atividade física, sair do comportamento sedentário, mas não vão. Por quê? O que é que afasta? Então, essas interrogações aí é que eu acho que a gente, mastigando, vai conseguir ser eficaz. Esse é o ponto, né? É ser eficaz. A gente vê muita estratégia, né? Você abrir na internet, você vê programa de treinamento, você vê coisa mirabolante, você vê tanta coisa, mas não é eficaz, né? A maioria do que está ali não é para o mortal, não é para o cidadão mortal comum. Ali é para, sei lá. Está na internet, a gente nem sabe se é verdade, mas esse é o ponto que eu acho importante, né? Você vê o cidadão comum, que é um cidadão comum, é esse que está descondicionado, é esse que está caminhando para a doença crônica não transmissível, ou ele já tem a doença e está caminhando para um agravar dessa doença. Certo, Renato. Então, eu vou fazer as considerações no trabalho e mando no seu e-mail, tá bom? Naquele mesmo e-mail que você me encaminhou a mensagem. Então, eu queria, né, parabenizar você pelo trabalho. Eu encaminho ainda hoje, que é para dar tempo de você tentar, né, fazer as correções ou sugestões e encaminhar para a biblioteca, certo? E tem muito erro. Tem muito erro. Tem muito erro. Foi feito nas correrias, porque eu não tinha mais tempo. Bom, desculpa, Maristela, por essa situação. Realmente eu não estava ciente que você não tinha recebido, e aí acabei, né? A gente imaginou que tinha recebido o e-mail. Então, eu vou levar em conta que você vai fazer dessa maneira, então, né? De fazer suas observações, e daí trazer. Eu vou abrir para o Leônidas a palavra, e depois a gente faz uma conversa mais aberta a respeito do assunto, tá? Olá, boa tarde, tudo bom, pessoal? Tive que mudar aqui de lugar até para conseguir fazer análise melhor aqui com a Boa internet. tarde. Tudo bom? Vocês estão me ouvindo bem? Perfeito aqui. Maravilha. Naldo, primeiramente, parabenizar aí pelo seu trabalho, né? A finalização de um curso de graduação é um ponto muito importante, né, na nossa carreira acadêmica, não sei se eu posso chamar assim, mas é um momento de concretização de um sonho, né? Acho que foi um sonho para mim, acredito que tenha sido um sonho para você, também muitas vezes um sonho da nossa família, né? Esse momento é um sonho compartilhado, como eu costumo dizer. Então, cara, parabéns por ter realmente chegado até aqui. E entenda que nesse momento, né, na banca de TCC, o nosso objetivo aqui a gente passou por esse momento. Por passar, por ter errado, por ter aprendido, por ter acertado em alguns pontos, a gente acredita que de alguma maneira possa te dar um caminho para potencializar ainda mais o teu projeto, né? E aí, falando ainda de maneira qualitativa sobre ele, sobre o teu trabalho, estava conversando com o Hassan, acho que é um trabalho de muita valia. É uma temática que já tem uma literatura em inglês, né, que as pessoas buscam discutir sobre esse assunto, mas no Brasil ainda não é discutido, né? Tem poucas revistas nacionais que tocam no ponto dessa discussão. Então, vale a pena a gente esclarecer, a gente tornar isso público e translúcido, né, para ser mais fácil a compreensão dessa temática, que é uma temática complexa. Também tive a oportunidade de ver teus áudios, né, teus vídeos, aliás, você mandou para a raça, bem pontuais. Inclusive, acho que é a base do teu trabalho. E é em cima disso que eu queria conversar. Na tua apresentação, você deixou claro, né? O início ali era uma contextualização, mas o tópico central não são as doenças crônicas não transmissíveis. Então, eu sugiro assim, uma modificação bem abrupta, né, no texto, de retirar muitas coisas, ou tornar mais resumido, né? Porque, como você trata muito disso na introdução, fica na dúvida, será que esse é o ponto central do seu trabalho? Não teve não foi uma divisão equânime entre o que é determinante
e outros aspectos que são importantes, mas o que é determinante tem que ser ter mais luz, né? Tem que ser um ponto central da tua introdução, e não foi. Eu acho que você focou em pontos que são importantes, são bacanas que se tem, mas dá para resumir muito tudo que você escreveu aí sobre doenças crônicas não transmissíveis. Então, eu peguei aqui 1, 2, 3, 4, 5 parágrafos para resumir em 1, 2. E também tem alguns pontos de você focar na introdução, para pensar, né? Quando você finaliza a introdução, Naldo, uma coisa que é legal de você ter, até porque está nesse processo de aprendizado, é extremamente natural que isso aconteça, mas pensando num que pode ser aplicado, o legal da introdução é que quando você finalize ela, sem eu precisar falar, eu consigo os objetivos. Sem precisar estar escrito, capaz de compreender os objetivos. Então, tendo isso em mente, eu acho que é o ponto de partida para você reescrever a introdução, entende? Para você dar luz efetivamente ao que precisa. Então, hoje, ao finalizar a tua introdução, eu não consegui os objetivos. Então, quando a gente não consegue definir os objetivos lendo a introdução, é porque o texto apresenta algumas lacunas. E eu acho que são essas lacunas que você precisa trabalhar. Então, para te facilitar, pensar como reescrever, pensa assim, eu preciso, ao final da introdução, fazer o leitor entender o objetivo da minha pesquisa, sem nem precisar falar qual é o objetivo. Entendeu? Então, aí você começa a perceber que tipo de argumentação você tem. Porque o teu texto, né, no desenvolvimento, você tem argumentação sólida que dá para estar lá. Só precisa esclarecer, tá? E aí, mais uma vez, você fala sobre muitas mortes associadas, né, com desfuncionamento físico, tópico que não é do interesse assim, da pesquisa. Eu deixei várias coisas no decorrer do texto, sabe? Inclusive o ponto em que eu acho que o seu trabalho é a partir daí, né? Eu anotei aqui, foi na página 12. Na página 12, eu digo, ó, daqui em diante é o seu trabalho. Daqui para trás, pode se resumir muito. Então, assim, só para você ter como norte do quanto você se desgastou fazendo que talvez não represente o seu ponto central, tá? E aí você vai falar sobre a evasão na página 14, por exemplo. Né? Primeira vez que você fala disso. Então, é para você pensar, caramba, botei lá, tem que estar um pouquinho antes. A referência, hora está a BNT, hora está a Vancouver, para você se definir. E dor muscular de estar lá no texto. Vale a pena você subir um pouquinho sobre isso. Algumas referências também anotei aqui que você não traz, está tudo isso aqui no texto, tá? Estou falando sobre coisas sucintas, que são tópicos que eu até esclareci aqui em imagem, traduzir também. Eu acho que todos os detalhes, os principais detalhes, eu já deixei para você não se perder. Mas agora vamos para o tópico central, né? Que é o modelo que você traz para explicar a evasão. Você se baseia muito numa ótica que é legal, mas que a gente tem que ter cuidado, porque se você não traz evidência, fica também parecendo que é a tua opinião que é contrária. Mas também tem, por exemplo, no pain, no gain. Você fala aqui do sem ganho, né? Que é uma coisa legal, a gente debate muito sobre isso, mas eu acho que a gente tem que, quando entrar nessa seara, a gente tem que ter uma clareza muito grande de como vai tratar isso. O que é que seria a dor e o que é que seria o prazer? Eu acho que a primeira coisa que você precisa esclarecer. Porque não é porque a pessoa sente dor que ela vai sentir prazer. E outra, não é porque a pessoa sente prazer agudo, isso também acontece cronicamente. Entendeu? Possa ser que tenham variações que a gente não sabe explicar. Possa ser uma situação do indivíduo. Por exemplo, se você é um iniciante, sem experiência nenhuma com prática de exercício físico, já teve uma aversão na infância, talvez esse no pain, no gain não seja ideal, talvez. Porém, se você foi atleta, se você tem outro tipo de mentalidade, talvez seja no pain, no gain seja ideal. Você, quando fala que é ou não é o ideal, como você não traz referência, eu não tenho como debater como é que você está trazendo essa ótica. Eu tenho que acreditar no que você me diz. Mas enquanto leitor, especialmente enquanto membro da banca, eu não posso acreditar no que você me diz. Eu tenho que analisar à luz dos argumentos. E nesse ponto, você não me trouxe argumento para... você trouxe pontos que você descreve bem. Eu acredito que a tua potencialidade na escrita ela é muito boa. Isso pode ser
digamos assim, travestido melhor quando tem uma argumentação com referência. E aí, isso me deixa ligado, né, especialmente porque, assim, em 2021, a gente publicou uma revisão de meta-regressão, e até hoje eu não entendo por que Raça não está nessa revisão. Eu acho que na época eu até achava que ele estava, Raça. A gente publicou, inclusive, com a Parfit, Qual sobre... que é, Léo? Contempla uma parte que é sobre o afeto, né? E as respostas afetivas no exercício. A gente fez uma meta-análise e uma meta-regressão, para tentar entender se tem realmente um efeito crônico, né? E qual a dosagem realmente poderia ser negativa, se não poderia, se é o moderado, se é o intenso, se é o vigoroso, perdão, e isso efetivamente repercute como a gente pensa. Né? Porque, de acordo com o que o Naldo falou, e a gente é meio levado a acreditar nisso, parece que é mais ou menos assim. Se eu cheguei numa intensidade, deixa eu até pegar o gráfico aqui que ele colocou, é uma coisa bem... Aqui. Se a gente tiver numa intensidade severa, ela sempre vai ser negativa, isso é sempre ruim. Aparentemente, não é? Você está ali numa intensidade severa, parece que só tem aspecto negativo relacionado a isso. E aí a gente tem que ter alguns cuidados. Uma das coisas que a gente encontrou é que é o seguinte, quando você avalia agudamente, o cara vai lá, faz uma sessão de intensidade de exercício crônico, a gente compara o crônico e o HIIT, né? Porque a época que se tinha, é que o HIIT tinha essa questão do time efficiency, né? Menos tempo, porém a pessoa iria se fazer e poderia desistir. Aí a meta-análise e meta-regressão foi para comparar os dois, HIIT e contínuo. E a gente, uma coisa meio óbvia, né? O contínuo, ele tem um prazer melhor, mas durante o exercício. Então a gente fez uma análise durante e a gente fez uma análise depois também. Durante, até peguei os dados aqui que eu não lembrava com clareza, durante o exercício contínuo, ele teve um prazer melhor do que o HIIT. Porém, o treinamento contínuo, moderada intensidade, em comparação com o de alta intensidade, não. Não teve um prazer maior do que o HIIT. Por quê? Porque o HIIT tem momentos que está em alta, tem momentos que está em baixa, tem momentos que está em alta, tem momentos que está em baixa. Então, a pessoa observa a média. E aí, o que é que você vai levar em consideração nesse seu gráfico aí? O HIIT não cabe muito nesse gráfico, entendeu? Porque a intensidade do cara, foi altíssima. Porém, ele ficou numa intensidade horas intensa, hora nenhuma. Horas intensa, hora nenhuma. Então, assim, não é uma coisa clara. Isso serve muito bem para o treinamento contínuo. Para o HIIT não vai servir tão bem. Para a musculação, eu sei menos ainda se isso vai servir. Entendeu? Porque o cara tem intervalo de descanso longo. De repente, se você fizer um triplo set, dois set, será que ele vai sentir tanto desprazer assim? A intensidade é alta. A gente está utilizando a intensidade dentro do exercício de musculação, uma variável que é carga. Mas não sei se o prazer vai ser alto, entendeu? Porque quando você fala sobre isso, me parece que é um argumento do treino aeróbico, de corrida, enfim, de pedal, você está querendo levar para a musculação. Quando você coloca lá a alimentação central, que na musculação as pessoas você coloca os artigos que foi realizado em ambiente de musculação, mas justifica um prazer de uma lógica que talvez sirva mais para um exercício contínuo, mais para um exercício aeróbio do que a própria musculação. Por isso que eu trago esse exemplo do HIIT, porque assim, a gente observou também que o HIIT, em comparação com o treino contínuo, não teve pior resultado. Então, não é que o efeito do HIIT para o prazer, não. Né? A não ser que o contínuo tivesse toda hora lá, a intensidade é absurdamente elevada, mas a média da intensidade do se for menor, você pode chegar até na intensidade mais elevada em alguns pontos, mas o prazer não vai ser pior. E por último, que observou no agudo e depois avaliou o crônico. No crônico a gente não conseguiu fazer uma meta-regressão porque não tinha um dado suficiente, né? Mas quando medido pós-exercício, cronicamente, o HIIT teve um prazer maior do que o contínuo. E que também mostra um efeito agudo que também não necessariamente se representa com o passar do tempo, que é uma coisa que a gente também acredita. Se você começa a treinar... Perdão, pessoal. Se você começa a treinar, o teu prazer é uma coisa. Começou hoje. Daqui a um ano, aquele treino
para você, iniciante, poderia ser aversivo, agora, para o cara que já está treinado, ele não se torna. Então, assim, na musculação, a gente não faz ideia de como é que isso acontece. Eu não tenho ideia de como é que isso acontece. Eu tenho hipóteses, entendeu? Então, por que eu estou falando isso? Musculação, ele tem qual característica? Ele tem uma característica intervalada. Você tem estratégias e métodos de treino dos mais variados. Você tem a possibilidade de dosar o treino para a pessoa sinta mais prazer. Então, será que esse gráfico aí que você traz representa bem o que acontece na musculação? Né? Essa zona aí de VO2, o sistema A ventilatório. Será que essa é a base mesmo que eu tenho que utilizar para explicar o que acontece dentro do ambiente de musculação? Apesar de você utilizar a teoria correta, veja bem, apesar de você utilizar a teoria correta, eu acho que você utilizar argumentos que para a musculação não vale. Entendeu? Especificamente nesse gráfico aí. E no outro também, que você traz a ideia de VO2 e tudo mais, eu acho que é um pensamento que precisa ser melhor trabalhado para a gente entender, assim, o que é que tá, onde é que eu estou querendo chegar. Porque, na prática, a ideia, a teoria afetivo-reflexiva, esse é o ponto. Eu acho que esse é o ponto da sua discussão. Dá para se relacionar com a musculação. A segunda, que é da valência central, eu já fico na dúvida se você está argumentando para a musculação. Entendeu? Eu acho que o argumento aí, quando eu li o seu texto, eu sei que eu passo ali minha vida treinando. Não sei se isso é uma questão para a musculação determinante. Eu acho que tem treinos que são horríveis, que ninguém passa linha ventilatória. E tem treinos que são sensacionais, passando linha ventilatória. Não acho que o linha ventilatório é uma barreira, é uma pauta da discussão do seu trabalho, entendeu? Porque você trata da musculação. E aí, esse ponto aí, eu não sei se é uma argumentação sólida, né, que você traz aí do modelo duplo, porque tem que ser alinhado com a musculação. E escrever de maneira muito sucinta, né, você, na apresentação, você explorou os gráficos. Na tua escrita, não. Então, se você quer explorar isso na escrita, isso precisa estar muito claro para o leitor. Não é uma teoria que está sendo um retalho. Essa teoria serviu para isso, eu vou colocar aqui. O grande erro da educação física, muitas vezes, é fazer isso, né? Desde a ideia lá da fadiga como uma causa sendo o ácido lático, né? Que foi um modelo de Leithoff, o Rio Lupton interpretou, e aí vai... Então, tem que ter cuidado. Então, se você quer argumentar sobre musculação, sobre a desenvolvimento, né, é uma coisa. Se você quer falar sobre exercício físico, é outra. Como você traz parte da sua argumentação dentro do ambiente de musculação, aí a pergunta que é, o seu título fala sobre exercício, o seu texto fala sobre musculação, mas a tua justificativa fala sobre exercício aeróbico. Então, você precisa definir a linha que você vai seguir para raciocinar. Não, eu quero debater sobre exercício, então você não pode trazer apenas dados de musculação, sobre desistência, de evasão, que foi o que você trouxe. Não, quero discutir sobre musculação. Então, eu não posso utilizar uma teoria que fala sobre exercício aeróbico. Então, assim, você precisa encaixar esse tripézinho para a argumentação teológica. Entendeu? Tá? Eu achei que você escreve bem, eu achei que os detalhes que precisam são detalhes. Eu tentei agora partir para o único ponto que eu acho que é central da leitura que eu fiz do teu trabalho, beleza? Mas, no mais, parabéns, eu acho que é aquela coisa. Vai escrever sobre um tópico novo, é sempre um risco, e nesse risco a gente corre de fazer uma coisa absurdamente nova, absurdamente outlier, corre o risco de, caraca, eu não percebi isso. E aí tem coisas, né, que são um erro crasso, mas só pelo fato de ter essa coragem, eu acho que é o ponto que a gente tem que se pegar, né? E a partir disso você saber explorar. Então, assim, o objetivo mesmo é contribuir para que você continue esse trabalho, pegando esse clarear isso no seu texto. Tranquilo? Mais uma vez, parabéns, Hassan, também por capitanear o ponto de discussão do Departamento de Educação Física. Sempre só tem a crescer com a tua presença lá dentro, cara. E muito obrigado pela oportunidade de estar aqui nessa banca. Obrigado, Léo, pela contribuição e, assim, esse trabalho, né, essa discussão foi uma ideia que eu já vinha
né, conversando tanto com você, conversava com, na verdade, é uma coisa que me instiga muito, sabe? Então, Lucinaldo foi, não sei se foi convencido, ou pelo menos assim, foi motivado a pensar sobre esse assunto, né? E aí, realmente, assim, alinhar, organizar isso na cabeça, fazer essas conexões, isso demanda um certo esforço, que não é só uma questão de esforço de parar para fazer, mas é de conseguir absorver toda essa lógica, né? E aí eu chamei vocês para cá, né, para a gente estar para essa banca, né, porque, primeiro, né, esse é um, como você falou, né, um primeiro passo na tentativa de organizar essa ideia, né, de fazer, e o Lucinaldo, com coragem aí, falou, não, vamos fazer, vamos encarar essa missão aí, né, sendo que, pensando aqui, né, né, tentando justamente agregar e fazer estruturar isso de uma maneira que seja convincente, né? Então, né, porque como você falou, não adianta trazer a opinião, né? Que acho que não é bem essa a intenção, né? Mas e também entender que também isso aí não é algo consolidado, né? É um raciocínio, e a partir desse raciocínio ele permitiria, vamos dizer assim, elaborar uma proposta de estudo que vão ser comprovadas ou não, né? Como você falou, né? Com essa coisa do afeto, né? Tem aspectos que trazem evidência, outros já, né, não se consolidam, e aí a coisa fica sempre nessa. A gente nunca sabe exatamente para onde a coisa vai, né? Então, por mais que o raciocínio lógico aí, né, igual o Equifax montou nesse gráfico aí, ele parece ser bem consolidado, né? Então, assim, tem essa mecânica, mas daí no longo prazo, né? Então, aí uma coisa que eu pergunto para vocês, assim, né? A partir essa lógica, né? Então, de tentar argumentar contra no sentido, não, mostrando que o possível impacto da dor muscular tardia, né? Então, né, o Lucinaldo tentou fazer essa aproximação com a teoria da afetivo-reflexiva, até ele estava conversando antes da apresentação, né? Esse gráfico que está aí na tela, ele de fato ele não conversa com essa discussão efetivamente, assim, né? Apesar do trabalho de Kekax ele derivar tudo desse modelo, né? Ele começa a partir daí, mas sim, se for pensar mesmo, ele não é a base, né? Não é isso que dá essa sustentação. E tem a teoria afetivo-reflexiva, que ela é baseada em outras teorias, né? Como a teoria da modelo duplo, né? Que não essa, né? Mas aquela que, né, envolve tanto aspectos cognitivos, né? E inconscientes. Então, ela meio que traz esse pano de fundo. E a minha questão é isso, pronto, obrigado, Lucinal. Então, a minha pergunta para vocês, e aí, assim, é para a gente raciocinar mesmo, assim, né? Tipo, vocês enxergam essa associação, pensando nessa teoria aí, tá? Então, pensando nessa proposição, vocês enxergam uma associação da dor muscular tardia com a dificuldade de se manter treinando, né, com esse processo inicial, principalmente, né? Então, como é que vocês veem isso e tal, para a gente poder pensar juntos, né? Cara, eu tenho curiosidade. Não, mas eu entendo que, assim, a gente não tem evidências consolidadas nesse marcador. Mas quando você, por exemplo, pergunta, então, por exemplo, um jeito de demonstrar isso seria perguntar qual é a memória que as pessoas têm associada à dor muscular tardia. Se você perguntar para 1.000 pessoas sedentárias que tentaram começar a fazer exercício e não conseguiram, qual é a memória que elas têm associada à dor muscular tardia? Pensando nesse modelo, né, a gente olharia assim, automaticamente falando, então, cognitivamente falando, a gente
essa pessoa poderia atribuir isso a um aspecto cognitivamente positivo ou negativo. Tipo, ele poderia dizer, não, é bom, né? Tem que ser bom porque, pô, se não for com dor, não dá certo, né? Quer dizer, não funciona. Ou a gente que é a versão mais sofisticada, que é, tipo, sentir prazer na dor, né? Tipo, gostar da dor. Isso gostar da dor também é cognitivo, assim, eu gosto de sentir isso, então você está materializando isso. Então, qual que é o, assim, quando você olha na realidade que vocês vivem, né, tanto Maristela quanto você percebe que as pessoas têm que tipo de relação com essa dor muscular tardia? Você enxerga mais pessoas que estão querendo começar vendo isso como algo positivo? Qual que é a tua visão, né? Então, eu vou tentar partir de uma proposta talvez um pouco heterodoxa. Inicialmente, eu acho que eu tenho pensado sobre isso, não sei. Mas tem um trabalho do Bruno Smith, inclusive foi uma publicação dele em British Journal, fala sobre mecanismo de dor e mecanismo de percepção de esforço, como duas coisas diferentes do ponto de vista do desenvolvimento sensorial do ponto, nos aspectos centrais. Por que eu falo isso? Quando eu falo no pain, no gain, sem dor, ganho. O que é essa dor? É dor, percepção de esforço elevado. É dor, né? Tipo, aquela coisa que você sente no outro dia é dor. Pô, daí é inflamação, é dor, não é esforço. Esforço é na hora ali. Até uma discussão que eu estava falando para o Lucinaldo é que durante, se você pensar em 3 momentos, né, o que você viveu, você vai começar, você viveu uma experiência, então tem a memória do que você viveu, tem o custo do momento, então, ou seja, o esforço para o momento, para você, que você vive aqui, a experiência, e tem a consequência depois. Pensando nesses 3 momentos, para mim, assim, qual que é a vivência de uma pessoa iniciante? Ela lembra dessa experiência com o esforço, a dor como uma coisa ruim, o durante ela tem uma experiência de um esforço que demanda, né? Então, ou seja, tem o esforço para gerar, que não é fazendo exercício só leve, né? Então, aí tem controvérsia, que é o que você falou, né? Talvez você pode fazer volume alto com baixa intensidade e ter dor, né? Então, quer dizer, tem esses vários caminhos que vão gerar e tem a consequência, né? Então, que você associa ao que você fez. Se você passar mal depois de comer uma dobradinha, você vai sentir o cheiro da dobradinha, você vai lembrar da dobradinha, você vai passar mal. Então, esses 3 momentos. Por que eu estou falando isso? Eu acho que o primeiro, pensando nisso, para deixar claro para o público, é diferenciar a percepção de dor e percepção de esforço e a implicação disso na dor muscular do início tardio. Porque a dor muscular do início tardio, como é que você tem mais dor muscular do início tardio ou menos dor muscular do início tardio? Se a dor muscular do início tardio é um problema, né, para a evasão, como é que eu posso chegar para uma e evitar que ele tenha dor? Não, aí, né, eu acho que essa é uma... Qual que era o raciocínio desse primeiro trabalho? Era organizar primeiro assim, é um problema? É que a gente já está assumindo, é um problema ou não? Eu estou falando com uma solução, vou tentar me explicar melhor. No pain, no gain. Beleza, sem dor, sem ganho. Mas a primeira coisa que eu tenho que justificar é o que causa essa dor. O que é essa dor? Dor, assim, efetivamente, o que é essa dor? É a dor muscular de início tardio depois. Tá, beleza, mas eu tenho como não ter dor e ter resultado? Né? Naldo fala isso. Eu tenho como não ter dor e ter resultado. Então, assim, eu acho que a gente tem que argumentar melhor isso, sim, pensando na escrita, eu partilho assim, olha, a dor muscular de início tardio é uma percepção sensorial, uma decorrência da inflamação, e um treino. E mostrar o que eles colocam. Um treino com mais intensidade ou mais volume causa mais dor. Primeiro ponto. Eu acho que isso aí é uma coisa que pode estar mais bem apresentado no trabalho, porque assim, não... da onde vem essa dor, né? Então, quais são as fontes que vêm? A gente estava mostrando... Só para finalizar a ideia, a partir de mostrar que existem estudos que mostram a evidência que até treinos que são potencialmente menos danosos trazem mais resultado. Então, a gente começa a argumentar, eu tenho como não ter dor e ter ganho. Isso é verdade. Porque você fala, mas não sei. Tá.
Aí pega aquele estudo de Brigato, né, que ele fala sobre mediadores inflamatórios e a dor muscular, para menor, as pessoas tiveram mais resultado. Começa a consolidar. A partir daí, consolidei na introdução. Tem como ter dor, tem como não ter dor e tem resultado. Aí depois fala, e qual que é o problema disso? Isso é que isso gera evasão. Se você ficar só dando dor no cara, dor, o cara vai ter uma evasão. Por que o cara evadir mais? Aí é que está o X da questão. Aí vem uma teoria, que eu acho que não é apenas essa teoria do modelo. Eu acho que a gente tem que pegar a base mesmo de Craig lá, sobre percepção sensorial da dor, a formatação na mudança de comportamento do sujeito, e o quanto que isso pode implicar na ciência, com uma base teórica. E qual que é a sacada? O mecanismo de dor, ele teve uma evolução sobre a sua perspectiva. Né? No século XX, é a ideia de Descartes, né? Que a dor é uma percepção sensorial. No século XX, você tem ali Malzahn, e diz, não necessariamente é uma percepção sensorial. E a dor fantasma, como é que você explica? O cara não tem nenhum estímulo sensorial, mas tem dor. Ah, é verdade, a gente tem que começar a mudar. Aí Craig, vem de 2003 em diante, dando essa ideia, e ó, 2003, não estou falando que é uma coisa de 1903, não, 2003. Então é importante que a gente sempre fale sobre isso. Como o Cano falava a gente achava que não. Isso aí a galera tá falando, não, o Cano trouxe uma coisa que estavam falando na última década, e que isso ainda se fala muito pouco, que é essa percepção sensorial que modifica o teu comportamento. Porque a percepção sensorial da dor, do esforço e do comportamento, todas elas são aglutinadas no córtex sensual, não tem como estar fora do texto. Fala sobre a dor, essa abordagem neurobiológica, entendeu? Sim, aí no caso você sugere trazer essa abordagem explicando da onde vem a dor, especificamente, para fazer esse percurso da onde vem a dor. Até a gente explicar o porquê que impacta no comportamento. Porque, como você tem menos estímulos aferentes, né, de fibra do tipo 4, fibra delta e alfa especificamente, você vai ter menos dolorosa. Por quê? Porque você pressiona, você vai ter esse tipo de estímulo álgico, né, nefrálgico. Se você reduz isso no aluno, reduz como? Colocando um treino com menor volume e mais intensidade, você tem menos compressão de estruturas nervosas digitais, você vai ter menos estímulos no córtex insular. Se você tem menos estímulo no córtex insular de uma via mecânica, talvez o comportamento também possa ter influência sobre isso. Sim, mas peraí, Léo, deixa eu só entender uma coisa, que quando você falou pensa numa perspectiva, você está trazendo uma perspectiva neurobiológica, né? Então, tipo, como que, do ponto de vista neural, né, eu vou, o output lá, dor muscular, o que gerou no músculo, aquela inflamação, aquilo vai estar interagindo com essas regiões do córtex para poder definir o comportamento, né? Porque você não está falando sobre dor muscular de início tardio? Sim. O que é a dor muscular de início tardio? Uma inflamação de fibras aferentes. Isso. Se você está desestimulando isso, onde é que ela está? Fibras. Está doente, está chegando aonde? No córtex insular. Então, acho que isso precisa estar claro, entendeu? Porque senão parece que mas dor é onde, vem da onde, é o que? Não, dor é onde está tendo a percepção sensorial. E por que o volume tem que ser, né? Porque elas podem estimular mais esse tipo de fibra. Então, tem mais output, input, né, sensorial negativo, entendeu? Eu acho que ela não tá, ela tá solta na literatura, mas ela não tá obscura. Eu acho que dá para explicar e criar um modelo neurobiológico, né, para explicar esse no pain, no gain para assim, pensando nessa parte, acho que é uma versão, uma lógica que faz muito sentido, né? Mas qual que era o raciocínio, né, do que estava sendo trazido aqui? Se você for, apesar de tudo isso tá rolando, né, mas o que essa proposição aí, né, seria necessário talvez até agrupar essas 2 ou 3 teorias para poder criar uma linha de raciocínio. Se baseando especificamente nessa teoria, né, ele traz muito numa perspectiva das associações automáticas, né? Então, por exemplo, e aí assim, é meio que, vamos dizer assim, super simplificado essa parte que você falou, né? Então, imagina que tudo isso está subjacente, está ali nesse meio de campo, mas, essencialmente, o que acontece são que os estímulos a gente tem
dependendo do tipo de estímulo, a gente tem associações automáticas. Então, quais são os estímulos que vão provocar associações automáticas positivas? Aos que causam instabilidade, né, que causam um desafio para o... E aí, essa parte, né, dos processos tipo 1, né, eles vêm de todas as possibilidades de estímulos que vão ser percebidos como algo que vai aumentar a potência de agir do sujeito, né, que vai aumentar a disposição dele, e aí isso é uma coisa mais abrangente. Então, não seria uma única coisa em si. Tudo bem. Se você viu, Maristela, a gente está conversando aqui, você fica à vontade, se você quiser contribuir nesse processo, né, eu acho que seria um momento até para não perder tua participação aqui, né? Mas seria nesse sentido, que é mais focado nessa lógica. Essa tua leitura, esse teu background, né, neurobiológico, ele traz, com certeza, ele agregaria para entender por que a dor ela é um processo automático que é percebido como algo negativo, né? Aí ele vai entrar nessa avaliação afetiva automática, né, de uma forma negativa. Mas por que a dor é negativa? Aí tem todo isso que você falou, desse background neurobiológico, né? Eu vou dar um exemplo claro, só para tentar entender, né? Que aí, a dor muscular administrativa, isso aumenta a evasão. Eu estou considerando que é a lógica, né? Só para a gente discutir. Se eu desse paracetamol para eles teriam menor evasão? Cara, eu, sinceramente, principalmente nas primeiras sessões de treino, vamos dizer assim, eu acredito que sim. Pode começar ficando isso, entendeu? Eu acredito que sim, porque se eu tiver, por exemplo, só partindo desse pressuposto, olha, que a gente viu nas academias que frequência é o maior preditor, certo? Então, por exemplo, assim, ó, eu tenho 3 sessões de treino programadas na primeira semana. Eu faço uma primeira sessão de treino e eu sinto muita dor muscular tardia, eu não vou na segunda e talvez não vá na terceira, e só vá na outra semana. Daí eu já matei o cara, entendeu? Então, assim, eu tenho, assim, óbvio, é tudo hipotético, mas eu acredito que sim. Entendi. Aí, só para a gente também falar um pouco, né? Quem falava muito sobre essa questão periférica da dor, na formação da percepção do esforço e tudo mais, e na desistência das pessoas exercício, era o Aman. Tem um estudo do Malger, exatamente isso que eu falei. Ele deu paracetamol. Sendo que a lógica não era da evasão, claro. A lógica era para ver o desempenho. Mas só para a gente visualizar, eles aumentaram o desempenho quando utilizaram paracetamol previamente. Então, eles aumentavam a demanda externa porque estavam sob efeito de paracetamol e teve puro placebo. Então, foi um ensaio clínico randomizado para o cego e tudo mais. Uhum. Então, dá um suporte para a gente imaginar que a pessoa está com menos dor por causa do paracetamol, isso poderia ser um precursor de uma continuação do comportamento, né? Sei lá, uma coisa assim. Mas, assim, só para a gente entender que influenciou o comportamento, influenciou a percepção e a modificação do comportamento de maneira aguda, né? Sim. Então, eu só levantei essa ideia para a gente também concordava, eu também concordo. Será que der paracetamol para os iniciantes é uma excelente estratégia? A gente já tem crônica, não com paracetamol, mas com ibuprofeno em idosos. Inclusive, uma revisão sistemática de meta-análise deram ibuprofeno para idosos, e os idosos eles tiveram melhor resultado. Mas tem outras, né? Idosos têm inflamação e tudo mais, o ibuprofeno reduziu a inflamação, eles conseguiram ter mais e mais resultado e hipertrofia, né? Aumenta a massa muscular em idosos suplementados com ibuprofeno. E aí tem o foco, mas pode utilizar esses argumentos, entendeu? O que eu estou querendo dizer é que precisa ter mais argumentação. Muita coisa solta e a gente não é que fica uma coisa ilógica. É o que eu disse no início. A gente pode pensar em uma coisa heterodoxa. Eu vou falar que a viagem pode parecer heterodoxa, mas eu acho que falta, entendeu? Porque parece que está falando da dor, de uma coisa assim. Não, tem muitos estudos com dor.
Tem muito estudo com dor, então não é pouco, não, com dor, com anti-inflamatório, com analgésico, e a percepção disso influencia no exercício, enfim. Eu acho que então, assim, o encaminhamento que eu acho que válido, a gente adicionar, né, trabalhos que vão dar suporte para trabalhos empíricos que foram avaliados, né, que fizeram testes, que vão dar algum suporte para algumas das afirmações, para não ficar parecendo um ensaio, né, e não, né, uma perspectiva de uma revisão, né? Tá? Então, Aí, pode falar. mandei para você o trabalho que eu falei, que é da questão de literatura, o mesmo, que eu acho que é uma base legal, assim, se você quiser ampliar essa ideia de dor, e as minhas contribuições no texto. Eu mandei tudo para o Hassan, aí o Hassan pode... Eu já estou compartilhando com ele aqui, para a gente adicionar. Porque eu realmente, é como eu falei para você, Léo, eu tenho um interesse de, assim, de construir esse raciocínio, né, e com validade, obviamente, assim, com o teu rigor, porque, genuinamente, assim, eu enxergo essas relações como potenciais, assim, não que existe ou não existe, não é isso que eu quero dizer, mas, tipo, assim, a percepção que eu tenho é que tem um fenômeno acontecendo aí, mas que precisa ser melhor documentado, e até para direcionar um raciocínio, não mais para essa ideia do no pain, no gain, não, tem que ser no máximo, mas sim para validar uma abordagem mais sutil, né, mais amigável, né? Então, é nesse sentido, mas eu concordo contigo que tem que ter dar mais sustentação para isso, né? Exato, porque não parece que fica... O que a gente está falando aqui é de uma hipótese. É uma hipótese. E a hipótese, para ela ser forte, ela precisa de muita argumentação. Né? Não apenas, o cara sente dor, ele desiste. Quem disse que ele desiste? Por que ele desiste? O que causa? Porque... Falei, então vamos para um analgésico. Ninguém vai mais desistir. Né? Então... Se fosse de boa ficar tomando analgésico, até tava tranquilo. O cara entregava um kitzinho, ó, a primeira semana é obrigatório tomar um anti-inflamatório. Não é tão ruim. O anti-inflamatório na primeira semana de treino deveria ser indicado já de cara. Porque o primeiro mês o cara mais desiste, então vamos dar um mês de analgésico. Qual que é o problema? Bota o fitoterápico, analgésico, alguma coisa assim. Porque, óbvio que eu acho que isso é viagem, não vai acontecer. Mas é um dos aspectos. Eu acho que a questão do No Pain No Gain é, primeiro, a possibilidade de você ter resultado sem dor. E, segundo, ter uma melhor... Eu acho que essa questão do No Pain No Gain leva para esses dois caminhos. Né? O Nau escolheu o caminho da evasão. Tem a possibilidade também do resultado, dá para ter resultado. Tem a possibilidade de aglutinar, mas eu acho que isso pode ser uma coisa, porque como é uma coisa, falei especificamente disso, acho legal agregar todas essas informações para validar esse raciocínio. Se eu consigo ter resultado sem dor, e se eu tiver dor, eu tenho uma chance de desistir, isso também pode agregar como mais um argumento, né, no caso. É isso. Tá, então eu vou fazer o seguinte, Naldo, eu vou pedir para Maristela e Leondas entrar aqui na sala para a gente conversar a respeito do seu trabalho, e aí a gente retorna já, tá bom? Beleza, eu vou sair. O link você vai botar no WhatsApp ou aqui, Raça? Tá aqui no chat aqui, Leozinho. Beleza.
Pronto, Lucinaldo. Então, a gente fez uma análise, né, do teu trabalho, tá? Então, em resumo, então, o trabalho ele foi considerado aprovado, tá? Porém, ele necessita fazer uma adequação, tá? E aí a adequação, ela segue o seguinte texto, ó. O discente apresentou uma temática inovadora. Contudo, o texto necessita de uma abordagem com contextualização para aprimorar a qualidade do trabalho. Então, focar na relação entre a dor muscular tardia com os impactos no comportamento relacionado ao exercício físico. Então, basicamente é isso, Lucinaldo. Então, essa sugestão ela precisaria ser incorporada para a gente poder submeter o trabalho na biblioteca, né? Então, e é isso, assim, fazendo, né, algumas palavras aqui para antes de encerrar, né, e passar a palavra para você, Lucinaldo. Esse foi uma missão que você encampou aí que realmente bastante desafiadora, né, igual o próprio Leandro comentou, né, da inovação. E aí a gente está tateando, né, eu me coloco, né, nesse meio do campo também, como trazer essa abordagem, né? Então, eu vi assim, o esforço que você fez aí nesse processo, né, a dedicação que você teve com relação à leitura do tema, né? Então, você está de parabéns aí pelo caminho que você trilhou. Tá? Então, passa a palavra para você, Lucinaldo, e aí para a gente poder encerrar. Eu queria agradecer a participação de todos. A paciência, Raça, muito obrigado. Eu não sei se eu teria essa paciência toda. E é isso, é bacana. A temática é a temática nova, a temática que eu gosto. Realmente é um desafio. Muita coisa nova mesmo, muita coisa que eu não conhecia. Mas é um tema bacana e é um tema que eu ainda pretendo mais para frente continuar. Ainda pretendo ainda entrar mais a fundo um pouco mais desse. Não agora, porque eu não estou tendo condições de tempo, mas é um tema que eu gosto, foi bacana. Uma grande experiência, né? Estou bem aqui. É um momento de formatura, né? Eu fui procrastinando até onde deu, mas infelizmente, mas foi assim, mas tá ok. Tá ótimo. Então, pronto. Quer falar? Desculpa ter te interrompido. Só uma pergunta. As mudanças no texto, como é que eu faço alguma coisa? Procedo como aí? Eu vou te orientar mais especificamente, Naldo, como é que a gente vai fazer, e aí, assim que terminar aqui, mas é importante ter clareza do que a banca sugeriu como necessário para a gente fazer
dar o próximo passo, tá? Então, assim que a gente terminar aqui, eu me reúno com você, explico o passo a passo como é que você pode fazer essas adequações, e aí, para poder entregar na biblioteca, tá? Tá certo. Eu tenho só até hoje mesmo ou eu posso entregar ainda com uma... Eu vou conferir, eu tenho agora uma certa dúvida, que Maristela falou uma coisa e eu tinha ouvido uma outra orientação, eu vou me certificar, mas de qualquer maneira a gente tem pouco tempo, né? Então é importante dar atenção para isso total agora, para conseguir cumprir os prazos aí, para você mandar um trabalho mais redondinho possível. Sim. Tá legal? Tá ok. Então, muito obrigado, Naldo, pela parceria aí.